Vamos dar início aqui ao nosso estudo bíblico dessa manhã. Nós vamos estar orando primeiro. Eu queria, irmãos, nessa oração inicial, eu queria estar pedindo para você que está aqui, para você que está em casa, para estar orando comigo também, pelas pessoas que estão internadas ou que estão acometidas pela Covid. Nós estamos vivendo um momento muito crítico no Brasil, com um número muito grande de casos, né? Quem acompanha os noticiários tem visto os leitos lotados, CTI lotado, Congonhas está com ocupação máxima, Belo Horizonte, a nossa região aqui. Então, a situação tem sido realmente muito preocupante. Infelizmente, a meu ver, né, me perdoe quem pensa diferente, mas é a minha opinião, nós vivemos um momento no Brasil muito triste politicamente e na saúde, de um modo geral. E o que nos resta é orar, né? Orar para que essas pessoas sejam curadas. Quantos que estão aí? Quando a pandemia dura 1 ano. Quando começou, parecia que estava tão distante da gente, né? Demorava para você conhecer alguém. A gente ouvia falar de números de pessoas doentes, de pessoas mortas. Não era assim, mano, no início? Você que está aqui, no início era assim, parecia que era números. Hoje não, hoje o número tem rosto, a gente conhece. Porque antes, eu me lembro um dia que uma pessoa falou assim comigo, mas você conhece alguém desses que morreram? Né? E eu conhecia de nome uma pessoa. Hoje não, hoje infelizmente nós conhecemos vários, nós sabemos de várias pessoas e é uma situação realmente muito triste. Então vamos orar para que Deus possa fazer o milagre na vida dessas pessoas, dessas famílias que estão sofrendo, em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos nessa manhã diante do Senhor, te agradecemos, ó Deus, por este dia, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio de abrir nossos olhos, de levantar da nossa cama, de estar aqui, ó Deus, de poder participar do culto, de poder participar, ó Deus, do estudo bíblico, aprender mais da Tua palavra. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir nossa mente, nosso entendimento, que o Senhor venha despertar, meu Deus, nas pessoas o desejo de Te conhecer mais, de Te buscar mais, de aprender mais de Ti. E eu oro também, ó Deus, por todas as pessoas, ó Pai, na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil, que estão acometidas da Covid, meu Deus, que foram diagnosticadas como positivo, aqueles que estão internados, os que estão em casa, que o Senhor venha, ó Pai, conforme a Tua vontade, que o Senhor venha manifestar o Seu milagre, que o Senhor venha manifestar a Sua glória na vida dessas pessoas, meu Deus, que o Senhor venha curar conforme a Sua vontade, ó Pai, que o Senhor esteja agora com os Teus anjos entrando nos leitos de hospital, CTI, UTI, que o Senhor esteja, meu Deus, curando essas pessoas, que o Senhor esteja confortando os familiares, que o Senhor esteja curando, ó Deus, a depressão que vem decorrente da Covid, a depressão que tantos familiares têm sofrido, aqueles que testam positivo, os que são familiares dos que testam positivo, que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja abençoando cada um. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa nação, ó Deus, diante do Senhor e te pedimos a Sua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Hoje nós estamos na 4ª lição. Eu prometi para os irmãos, né, que teria o material, mas a Regiane esqueceu de me perguntar qual que seria a lição, então ela não preparou, mas na próxima aula, com certeza, vocês vão estar com o material, tá bom? A lição 4 do livro de Marcos, porque Jesus é diferente. O texto bíblico que nós vamos estudar hoje, Marcos 2, 23 e 28. Mas antes, vamos lá. Você que está acompanhando aí pela live,
você que está aqui na igreja. Por que você acha que Jesus é diferente? Escreve aí e nós vamos estar comentando aqui antes de avançar nosso estudo. A irmã, como é que é seu nome, irmã? Rosilene. Por que você acha que Jesus é diferente? O único que não teve pecado. Amém. Irmão, por que Jesus é diferente? Sim. Eu não entendi essa última. Sim, Jesus é diferente porque ele vem em carne para nos dar salvação. Natan, por que Jesus é diferente? Glória a Deus, pelo amor dele com a gente, pela maneira dele de pensar. Bruno, por que Jesus é diferente? Glória a Deus. Porque Jesus é santo, porque Jesus é sem pecado, porque Jesus ama a todos de maneira igual. Amém? Jesus é diferente por muitas coisas, né? E esse é o título do nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos voltar a meditar sobre a questão do sábado, que nós já estudamos aqui quando estudávamos o livro de Lucas. E em Marcos nós vamos ver de novo Jesus sendo questionado pelos religiosos da época sobre o sábado, sobre o guardar o sábado, né? E aí esse título, por que Jesus é diferente? Aí, além de todas essas respostas que vocês deram, nós vamos ver no estudo de hoje, porque Jesus também ele é maior do que o sábado. Jesus é maior do que a lei. Jesus é maior do que aquilo que nós acreditamos, do que aquilo que nós praticamos. Jesus é maior do que qualquer coisa. Amém? Então vamos lá no texto. Estou muito chique com esse negócio aqui, viu? Nossa, eu estou muito chique. Ó. Agora não está saindo a luzinha no Natal, eu queria ver a luzinha. No meio é que aparece a luzinha. Tá? Isso aqui. Nossa, gente. Eu estou me sentindo aqui. Aquele povo que dá palestra, sabe? Que vai com o negocinho lá. Vamos lá, assim diz a palavra do Senhor. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então, é a questão que nós iniciamos o nosso estudo. Por que Jesus é diferente? Aí entra o senhorio de Jesus. Jesus é o Senhor do sábado, Jesus é o Senhor da nossa vida, Jesus é o Senhor de todas as coisas. Mas é interessante no texto, porque é sempre os fariseus, né? Vocês viram que a gente leu lá, fariseus, que eram aqueles religiosos, que nós já falamos na época, né? Os judeus, e que eles levavam a lei à risca.
Eles levavam a lei à risca. E eles questionavam tudo que Jesus fazia. Então, se Jesus aparecia num dia de sábado, já era o suficiente para eles terem motivo para questionar. Eles já ficavam de olho, né? Eles já iam acompanhando para ver o que Jesus ia fazer, ou o que Jesus ia permitir que fosse fazer, porque eles chegaram até a falar que Jesus não respeitava o sábado, que Jesus não guardava o sábado. E a questão aí não é de guardar ou deixar de guardar. A questão era o que Jesus combatia naquela época, e que hoje a gente precisa pensar muito sobre isso, era a questão do legalismo daqueles religiosos. O que significa isso? Eles criaram práticas, costumes, hábitos, que nem tudo estava escrito na palavra, na Bíblia. Para vocês terem uma ideia, eles tinham uma lista de 39 verbos, eu anotei aqui, 39 verbos de coisas que não podiam ser feitas no sábado. Dessas 39, dessa lista deles de 39, seriam trabalhos que não poderiam ser feitos no sábado. 4 destes verbos, colher, debulhar, limpar e preparar, descreviam o que aqueles discípulos estavam fazendo, né? Que era colhendo as espigas de milho. Só que eles estavam fazendo aquilo, era para se alimentar. Então, irmãos, vocês imaginam o seguinte: se fosse levar ao pé da letra aquelas coisas todas que eles falaram que era proibida, se as pessoas fossem acreditar que aquilo tudo era proibido, que nada daquilo podia fazer, as pessoas iam ficar com fome, né? Porque não ia poder comer, porque se não já tivesse plantado lá prontinho, você não ia poder comer, porque não ia poder colher. As pessoas não iam... para vocês terem uma noção, olha só o que eles acreditavam. Tinha uma seita na época, que era a seita dos essênios. Era um grupo religioso. Essa seita, eles proibiam o homem de tirar da cisterna ou fosso um animal que tivesse caído no sábado. Então, se o animal caísse numa cisterna ou num fosso, ninguém podia ir lá tirar, ele tinha que morrer. Então, um contrassenso, é contra tudo aquilo que nós falamos que Jesus é. Que Jesus é amor, né? Jesus é cuidado, Jesus olha por nós. Olha que eu peguei o finalzinho aqui do culto, mas olha que a pastora Regina estava pregando, né? Do Salmo 91, do cuidado. Foi Salmo 91 mesmo, não foi? Salmo 91, do cuidado de Deus conosco, e nós sabemos que Jesus é Deus, então do cuidado que Deus tem conosco. Então, olha só, vamos entender o texto. A primeira coisa, Jesus, ele responde àqueles religiosos, mas ele não responde dizendo assim, olha, nós estamos fazendo o que não deve ser feito no sábado. Jesus, inteligente, né? Muito mais do que eles todos. Jesus, a primeira coisa que ele faz com eles, ele dá um exemplo de Davi. Vamos voltar ali, no negocinho chique. Jesus dá o exemplo de Davi, quer dizer, ele vai na Bíblia, ele vai no Antigo Testamento, que era aquilo que aquele povo acreditava, né? Só que de uma maneira, vamos dizer, cega, entre aspas, né? Porque tinha que ser assim, acabou. E aí Jesus responde para eles, vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então Jesus fala com eles, fala, olha, está registrado lá no Antigo Testamento, está escrito lá no Antigo Testamento, que Davi estava com seus companheiros, eles estavam com fome, ele entrou
lá no templo e comeu do pão que só o sumo sacerdote podia comer. E Davi, ele não era o sacerdote. Mas Deus não repreendeu Davi por causa dessa atitude, porque era para matar a fome dos companheiros. Então é a mesma coisa que Jesus explica, fala, olha, os discípulos estão com fome, nós estamos passando, por que eles não podem colher as espigas de milho para se alimentar? Isso não significava transigir a lei, porque a lei do sábado falava que eles não podiam fazer a ceifa no domingo. Mas a ceifa implicava em uma grande colheita, né? E aquilo ali era só para se alimentar. Mas, na verdade, nós sabemos que tudo tinha, né, um propósito dos religiosos, que era realmente questionar tudo que Jesus fazia. E achar um motivo para acusar Jesus. Aí, olha só, primeiro ponto do nosso estudo, o problema da religião sem vida. O legalismo farisaico, quer dizer, o legalismo dos judeus, dos fariseus, que eram judeus, aquelas leis que eles observavam cegamente, é marcado por sua expressiva preocupação com a aparência e as formas externas, questões irrelevantes em grandes debates teológicos, pela obsessão para decidir entre o certo e o errado, pela intolerância para com as falhas dos outros e pelo orgulho e exaltação da própria espiritualidade. Então, ou seja, eles eram os tais, eles é que eram, a religião deles é que era boa, é que era a correta, mas nós vemos que é uma religião sem vida. Uma religião sem vida por quê? Porque é uma religião que eles falavam assim, olha, se você estiver com fome, você fica com fome, você morre de fome, mas você não pode colher para se alimentar, porque a lei do sábado não permite. Ah, se alguém se machucar, você não pode socorrer, porque a lei do sábado não permite. Se um animal estiver em dificuldade, você não pode fazer nada, porque a lei do sábado não permite. E aí, irmãos, a gente vê o que é a maior coisa, né, que além da salvação, e através disso é que vem a salvação, é o que Jesus representa para nós. Jesus representa amor. E como que alguém que representa amor, ele vai deixar o outro passar fome porque é sábado, ficar com fome porque é sábado? Como que alguém que representa amor vai permitir que alguém não receba uma oração para ser curado porque é dia de sábado? Que um animal morra porque é dia de sábado? Porque Jesus ama os animais também. Ama nós, mas ama e cuida dos animais também. Então, era essa questão da religião deles. Era uma religião sem vida. Era uma religião que se preocupava muito com a prática, que se preocupava muito com coisas muito pequenas, com coisas irrelevantes, com coisas insignificantes, com coisas sem importância, e não olhavam para o outro. Então, nós precisamos aprender. Marcos, ele ressalta no seu livro, ele utiliza a seguinte frase, nós lemos lá no texto bíblico: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, olha só, os religiosos, eles colocavam o sábado era mais importante do que qualquer outra coisa. O sábado era mais importante do que as pessoas, do que os homens. Jesus vem e diz, olha,
o sábado foi feito por causa do homem. Então, ele é um dia de descanso. É o dia que nós, observando no domingo, mas o que representa o sábado? O sábado representa o dia de descanso. A gente fala guardar o sábado, tirar um dia para Deus, tirar um dia para vir à igreja, tirar um dia para nos conectar com Deus. Deixamos de fazer muitas coisas, é o dia realmente que nós descansamos. Agora, tem as pessoas que trabalham, tem pessoa que trabalha de turno, tem uma série de coisas. Então, a gente precisa entender, porque tem religiões ainda que guardam o sábado fielmente. Nós não vamos criticar ninguém, tá? De forma nenhuma. Não estamos aqui para criticar, não. Eu achei até muito interessante, que eu comecei a estudar agora, e uma das primeiras coisas que falaram lá na minha faculdade é que a pessoa que guarda o sábado, ela comunica porque ela não tem que fazer as coisas no sábado. É questão de respeito. Mas só que a gente precisa entender, qual que foi a intenção de guardar o sábado? É para a gente ter um dia de descanso. Ele foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então, o sábado ele foi feito em meu benefício, em meu proveito. Aí, quando fala que eu não devo trabalhar, que eu não devo, que a gente deve deixar de fazer muitas coisas, é porque o nosso corpo físico precisa descansar. Não é, irmão? Porque nós não somos máquina, nós não podemos trabalhar todo dia. Então, é porque nós precisamos descansar. Então, quando falamos que precisamos guardar o sábado, é porque a gente precisa ter pelo menos um dia na semana, tirar pelo menos 1 hora para estar com o Senhor, para vir à igreja, para assistir o culto, para assistir o estudo bíblico. Então, é isso. O sábado para o homem, não o homem para o sábado, o que não era preocupação daquelas pessoas. Olha só, por que disso? Nós já dissemos também, o valor que Deus concede ao homem. O homem é mais importante. Irmãos, nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos o que tem no mundo de mais importante para Deus. Então, Deus ele se preocupa conosco. Ele não vai se preocupar totalmente com a letra da lei, até porque a gente vê que enquanto um versículo fala que precisa guardar o sábado, tem o outro que fala não, mas se está com fome, não teve problema Davi ir lá pegar o pão e dar para os discípulos. Não teve problema e dar para aquelas pessoas que estavam com ele. Não teve problema Jesus permitir no sábado que aquelas pessoas apanhassem o milho para se alimentar. Não teve problema quando Jesus ia lá e curava aquela pessoa doente que se apresentava diante dele. Então, por quê? É o valor que Deus dá para nós. Nós somos importantes para Deus. Nós somos muito importantes para Deus. E quando nós entendemos isso, a nossa vida, a nossa jornada, ela fica muito mais fácil. Porque a gente sabe que Deus, ainda que a gente seja pecador, ainda que a gente seja falho, Deus está protegendo, Deus está cuidando, Deus está guardando da nossa vida. Então, olha só, a acusação dos fariseus, ela não estava respaldada na lei. Por quê? Porque nós lemos que no Antigo Testamento, Davi foi lá e pegou o pão que era do sumo sacerdote, comeu e não teve problema. Então, não era a lei que falava aquilo, mas os ensinos dos rabinos, que eram aqueles que ensinavam na época. Então, o ensino deles é que era rigoroso. A prática deles é que era rigorosa. É o que a gente chama de seita. É aquilo que é ensinado, mas que não está necessariamente na Bíblia. Então, Jesus ele ressalta que o homem ele é o centro das atenções de Deus. Glória a Deus por isso, A verdade sobre o sábado. Na época de Jesus, a vida dos judeus girava em torno do sábado. Tudo para eles era o sábado. A forma como Jesus guardava o sábado irritava os religiosos da época, que chegaram a acusar Jesus
de não ser Deus por não guardar o sábado. Está registrado lá em João 9,16. Eu não sei se eu coloquei ali. Coloquei. Ah, meu Deus, eu coloquei Jó, João. É João, tá? Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. É João a referência, tá? Não é Jó, não. Na hora que eu digitei lá, ficou errado. Então, olha só a que ponto que eles chegam, né? De acusar Jesus de não ser Deus e dizer que eles não guardavam o sábado, porque, na verdade, eles distorciam, né? O que eles praticavam e o que eles cobravam de Jesus não era o que estava na Bíblia, mas era o que eles ensinavam fora da Bíblia. Então, vamos ver o verdadeiro sentido. Vamos lá. Pulei aqui. Eu pulei um aqui. Tá. Então, eu vou falar que teve um que não foi ali para o slide. O verdadeiro sentido do sábado. Qual que é o verdadeiro sentido do guardar o sábado? Primeira coisa que a gente precisa entender, eu acho que nós já entendemos. A lei que Deus imprimiu no nosso coração é a lei do amor. Tá? Essa é a lei. A lei que Jesus imprimiu no nosso coração é a lei do amor. Jesus, em todos os seus sermões, em todos os seus feitos na terra, na operação de milagres, em tudo que ele fazia, nós víamos claramente a manifestação do amor. Então, olha só, nesse ensino nosso de hoje, Jesus deixa claro para nós que guardar o sábado, segundo as regras legalistas da religião judaica, não fazia sentido nenhum para a espiritualidade. Que aquilo que eles pregavam, que aquilo que eles falavam, que aquilo que os rabinos falavam, Jesus deixa claro que isso não faz sentido para nós. O sábado, com o seu repouso, que nós já dissemos, né? Que o sábado é um dia criado para o homem, então ele é para o nosso benefício, e não contra nós e para nos acusar, mas é para o nosso benefício. Ele não podia ser um valor absoluto, quer dizer, não significa que não pode trabalhar no sábado, então você não podia fazer absolutamente nada. Deus, ele não criou as pessoas para impor restrições e obrigações insuportáveis às suas vidas. O que significa? Eu preciso comer por uma eventualidade lá. Não está pronto. Gente, igual, nós descansamos no domingo, mas eu faço almoço no domingo. Porque senão, como é que minha família e eu vamos alimentar? Vai comer a comida velha do sábado? Às vezes a gente até... tem coisa que dá até para fazer, né? E para você esquentar. Mas, no mínimo, você vai ter que esquentar. No mínimo, algum trabalhinho você tem que fazer. Então, assim, Jesus fala que o verdadeiro sentido do sábado, ele não é esse. O sentido, irmãos, é nós precisamos de ter tempo para Deus. Nós precisamos tirar um dia para descansar e para estar com o Senhor. Então, nesse dia, nós devemos, sim, evitar fazer trabalho que nós podemos fazer nos outros dias. Nós devemos evitar fazer um trabalho de casa, se ele pode ser feito em outro dia. Agora, se você só tem aquele dia para fazer aquilo ali, não tem jeito. Então, não é uma regra assim, sem exceção, é absoluto, né? Aquilo que nós falamos aqui, que eles levavam a coisa como se fosse absoluta. Não pode fazer absolutamente nada e pronto. Não é isso. Não é esse que é o verdadeiro sentido do sábado. Por quê? A necessidade humana está acima da observância do sábado. Então, a minha necessidade, ela está acima. Ela está acima. Se eu preciso fazer alguma coisa em meu benefício, em benefício
de alguém que está próximo de mim, isso está acima do sábado, ou do dia que nós devemos guardar. Porque o sábado, ele foi estabelecido para o nosso bem-estar, né? E não para nos castigar. Aí vamos lá. Gente, mas eu pulei uns negócios aqui. Ah, não. Isso aí está certo. O senhorio de Cristo. Embora o sábado seja uma instituição divina, Jesus é o Senhor do sábado e está acima dele e do cerimonialismo judaico, né? Aí por isso que foi a nossa pergunta lá no início da lição. Por que Jesus é diferente? Porque Jesus pregou o amor, porque Jesus veio para nos salvar, porque Jesus é Deus, porque Jesus, ele se fez homem, porque Jesus é Senhor do sábado, porque Jesus é Senhor da nossa vida, porque Jesus é Senhor de todas as coisas. Amém? Então, Jesus está acima também do sábado. Aí as nossas perguntinhas, né? Para terminar, para a gente pensar. À luz dessa lição, você acredita que a vida humana é mais importante do que pães e espigas, mesmo quando está se quebrando uma regra da igreja? O pão e o milho valem mais do que o homem? Será? Você tem tendência de seguir as regras em detrimento das necessidades das pessoas? Ah, é regra, eu não posso fazer, não importa o que está acontecendo com o outro. Será que tem que ser assim na nossa vida? Então, amados, olha só. O que a gente aprende nessa discussão sobre o sábado, que a gente já fez e que a gente já voltou? É que na nossa vida, e a Bíblia, ela nos ensina isso, nós precisamos ter equilíbrio com as coisas. Nós precisamos interpretar as Escrituras, interpretar à luz de outros versículos, interpretar, mas peraí, isso aqui é absoluto? Será que é só isso? A Bíblia só fala que eu devo guardar o sábado? Ou será que tem algum versículo, alguma coisa lá que coloca exceções? Será que tem situações específicas que eu posso agir diferente? Então, nós fomos criados e dotados de inteligência. E a nossa inteligência, ela é para isso também. Né? A gente sempre fala aqui no estudo que bom que nós temos inteligência e que nós podemos questionar, nós podemos examinar, nós podemos criticar, sim, o que é falado no altar, o que eu ensino aqui. Vocês têm todo o direito de questionar, de criticar, de argumentar, porque nós somos dotados de inteligência. Então, o que a gente precisa é do bom senso e, acima de tudo, guardar no nosso coração e na nossa vida que a lei maior de Deus é a lei do amor. Essa é que tem que ficar no nosso coração, é essa que tem que ser usada em favor do próximo, e é essa que nós devemos observar. Amém? Queridos, antes de orar para encerrar, ô Natan, pega para mim, fazendo um favor, eu esqueci de novo, lá no meu celular. A pastora Regiane pediu para que eu estivesse falando hoje um pouquinho sobre jejum, por causa da campanha que vai ser feita no mês de abril. Obrigada. Aí eu salvei aqui para me não esquecer o que ela me pediu. 21 dias de jejum e oração. Então, para você já ir se preparando para essa campanha, que não é a que ela anunciou no culto, tá? A que ela anunciou no culto é agora no mês de março. Nós estamos falando do mês de abril. Então, só para justificar, durante o mês de abril, nós vamos parar o nosso estudo de Marcos e vamos falar sobre o livro de Juízes, que é onde que está baseado esse trabalho de 21 dias, que vai ser feito em abril. Então, nós vamos dar só uma paradinha, um mês,
só, quer dizer, na verdade, eu venho com vocês de 15 em 15 dias, então vão ser 2 aulas. Nós vamos ter 2 aulas sobre o livro de Juízes, porque o objetivo da campanha é que a pessoa faça 21 dias de jejum, de oração e de leitura de um capítulo de Juízes por dia. O livro é pequeno. Então, a pastora Regiane pediu que eu estivesse falando com vocês, falando sobre a importância do jejum. E jejum, irmãos, na Bíblia, especial, a gente sempre lembra de Daniel, né? Que Daniel fez jejum, ele fez por 21 dias o propósito com Deus, então a campanha ela é baseada no jejum de Daniel. E ele jejuou para buscar favor, sabedoria e entendimento da parte de Deus. Hoje em dia, entre as coisas que mais atrapalham a nossa comunhão com Deus, estão as distrações, toda forma de entretenimento, informações seculares que nos bombardeiam todo o tempo. Nós vemos na Bíblia também que Jesus também fez jejum. Ele foi para o deserto e ele jejuou, né, de comida e de água. Então, o que eu quero falar para vocês de jejum irmãos, primeiro, o que significa jejum? Jejum é alguma coisa, é eu me privar de alguma coisa que sacrifica a minha carne. Então, olha só. Tem pessoas que não têm o hábito de tomar café da manhã. A pessoa está acostumada a levantar, almoçar meio-dia. Aí essa pessoa ela vai fazer o jejum até meio-dia? Está sacrificando a carne dela? De forma nenhuma, né? Já é o hábito dela. Agora, tem pessoa que levanta de manhã e uma das primeiras coisas que faz é tomar o café da manhã. Se essa pessoa fizer um jejum de 1 hora, eu vou acordar às 7 horas. Então, eu não vou tomar o café às 7, eu vou tomar o café da manhã às 8. Ela está fazendo sacrifício? Tá, porque ela acorda e toma café. Então, ela está esperando 1 hora. Então, o que eu quero explicar é o seguinte, é que o jejum é específico, é entre você e Deus, é o que sacrifica a sua carne. Por exemplo, no livro de Daniel, ele se privou de vários alimentos, de várias coisas. Então, irmãos, tudo com equilíbrio e com bom senso. A pessoa que tem um problema de saúde, ela não pode ficar sem alimentar. A pessoa que é diabética, ela não pode ficar tantas horas sem alimentar. Então, tudo é com bom senso. Por exemplo, no jejum de Daniel, de repente tem alguma coisa lá que a pessoa precisa por uma questão de saúde. Então, é olhar a condição de cada um. O jejum ele não é só de alimento. Tem pessoa que é viciada aqui. Então, eu vou ficar tantos dias sem mexer. Filho, dói muito mais na carne do que ficar sem comer. Mas dói muito mais. Isso é sacrifício. Isso é sacrifício. Eu lembro, uma vez que eu fazia uma dieta com um médico lá em Belo Horizonte, e o médico, ele é cristão. E aí ele me passou uma dieta, e aí eu comentei com ele na época. Eu falei assim, olha, na sexta-feira eu faço jejum de pão e água. E vai atrapalhar a minha dieta, o que eu devo observar? E eu achei tão legal, porque aí ele falou comigo, falou, Patrícia, você entende o que é jejum? O jejum é alguma coisa que eu gosto. Ele falou assim, eu sou louco com chocolate e carne. Então, meu jejum é chocolate e carne. Porque é o que eu gosto. Então, é o que a gente gosta, irmãos. E sacrifica a carne. Qual que é o objetivo do jejum? É para Deus me dar o mundo, né? Para Deus derramar riqueza na minha vida. Irmãos, olha só. Deus é espírito. Deus é espírito. Nós somos carne e espírito. Deus é espírito. Quando eu jejuo, eu sacrifico a minha carne. Então, eu conecto com o Espírito. A partir do momento que eu sacrifico a minha carne, eu fortaleço o meu espírito. Então, o jejum, ele é um benefício para mim. Ele é um benefício pessoal. Por quê? Porque ele me aproxima mais de Deus. Ele me coloca mais
próximo de Deus. Ele me coloca mais íntimo de Deus em espírito. Porque além de eu me privar de alguma coisa que eu gosto, porque eu sei que eu quero estar em comunhão, em espírito com o Senhor, eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou buscar mais de Deus, porque senão também não faz nenhum sentido, né? Você deixar de comer alguma coisa, ou deixar de fazer alguma coisa, e não orar, e nem ler a palavra, eu vou estar muito mais próximo de Deus. E aí a experiência, ela é individual. Eu vou dizer para os irmãos que as minhas experiências de jejum com Deus foram extraordinárias. Extraordinárias. De eu ficar assim, muito surpreendida com o poder de Deus e com a maneira como Deus, Ele falava muito mais comigo nesses momentos e me mostrava coisas. Então, é para o seu crescimento, é para a sua vitória. A campanha é 21 dias de vitória e, com certeza, o jejum faz com que nós obtenhamos vitória, né? Nem sempre na área física, mas na área espiritual, com certeza absoluta. Amém? Vamos orar, encerrar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse estudo. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradecemos pela tua santa palavra, ó Pai, que o Senhor deixou para nós. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha guardar o nosso domingo, que o Senhor nos dê um restante de dia tranquilo, abençoado com a nossa família. Que o Senhor alcance, meu Deus, através da nossa oração, todos aqueles que estão na nossa casa. Que o Senhor venha abençoar cada um, ó Pai, que o Senhor venha guardar. Nós colocamos nas mãos do Senhor, ó Deus, o culto da noite, tudo aquilo que vai acontecer no culto da noite, que seja para a honra e glória do seu nome, que haja crescimento, que haja libertação, que haja cura e, acima de tudo, que haja salvação. Muito obrigada, meu Deus, pelos irmãos que ficaram aqui. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha despertar mais pessoas para a importância do ensino da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Bom dia. Que vocês tenham um domingo abençoado em nome de Jesus.